Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Saúde Psicológica, Reflexões em Tempos de Pandemia. Uma iniciativa da Câmara Municipal de Torres Vedras, em parceria com a Ordem dos Psicólogos Portugueses. O tema de hoje é a pandemia e as relações. E apesar de ser um tema bastante abrangente, vamos tentar aqui lançar alguma luz sobre o impacto que a pandemia teve nas relações e tentar perceber um pouco a importância da rede de relações na promoção da saúde psicológica e ainda tentar pensar aqui em algumas estratégias para lidar com os desafios que a pandemia nos trouxe. E tenho o privilégio de ter aqui ao meu lado a Gabriela Moita. Muito obrigado por ter vindo e irá certamente partilhar aqui algumas ideias e reflexões connosco sobre estes temas. O ser humano é, na sua essência, um ser social, um ser relacional. E cresce, desenvolve-se, estrutura-se, tendo como base as relações que vai mantendo, que vai estabelecendo desde que nasce e ao longo do seu percurso de vida. Acresce a isto que os povos latinos, onde se insere o povo português, é também um povo que gosta muito do toque, do cumprimento mais efusivo, do abraço, até como forma de demonstração do afeto ao outro. E no diálogo dos afetos, esta dimensão do toque está muito presente. Mas de repente surge aqui uma pandemia a nível global e aquilo que as autoridades de saúde nos dizem é que a principal medida de prevenção da propagação do vírus é o distanciamento social e, em alguns momentos, até o confinamento. Distanciamento físico. O distanciamento físico, exatamente, tem razão. Mas isto vai trazer aqui algumas alterações nas nossas rotinas, nos nossos hábitos e trouxe-nos diversos desafios também. A seu ver, e tendo em conta esta dimensão relacional do ser humano, quais foram os principais desafios que a pandemia nos trouxe e como é que nós estamos a lidar com eles nesta altura? Antes de mais, bom dia, muito obrigada ao Anjo, à Câmara Municipal de Torres Vedras, a todas aquelas pessoas que nos escutam. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui, numa Câmara, e fazer qualquer coisa para uma Câmara que se preocupa com a saúde mental e que se preocupa com as suas pessoas. E, portanto, isto é merecedor de parabéns e de uma nota de respeito e de admiração. A sua questão, Ângela, é muito interessante. Dizer do que a pandemia poderia trazer, eu estava a ouvi-lo e a pensar. De facto, a pandemia está a permitir-nos hoje falar de aspectos que muitas vezes não são falados e pertencem a diferentes grupos populacionais, a diferentes momentos da história geral e da história de cada um de nós em particular. O que aconteceu agora é que isto aconteceu para todos e, portanto, é muito mais democrático. Ou seja, aconteceu no mundo inteiro e há muito poucas coisas que acontecem no mundo inteiro, a não ser também as diferenças que acontecem no mundo inteiro. Portanto, o que a pandemia veio trazer, veio permitir-nos uma reflexão em grande, de reflexões que nós, sobretudo, trabalhando na área da saúde mental, já tínhamos relativamente a situações particulares. Há situações em que as pessoas ficam por questões de saúde física e por questões de saúde mental, por questões de saúde social e higiênica, têm que ficar distanciadas. A situação de contágio não é nova, sempre existiu. Situações em que a pessoa tem que ficar isolada não é nova, sempre existiu. O que agora surge é para todos. E, portanto, de repente, toda a comunidade mundial tem consciência de uma situação que só alguns tinham em determinados momentos. Eu diria que esta é a grande diferença, porque praticamente não há nada de novo a dizer. Só há de novo dizer que é para todos. A reflexão sobre o que é ter que ficar isolado em casa já tiveram muitas crianças por situações de doença, por exemplo. Muitos adolescentes por situações de abandono escolar, de situações de doença também, portanto a doença seria ligada a todas as áreas da vida, e é fácil pensarmos nisto, e muitas doenças que obrigaram a confinamento, a isolamento, quer no hospital, quer em casa. Quantas vezes não num hospital, numa cela sozinho? Portanto, nada de novo em relação a não poder ser tocado. Agora é falado diariamente nos telejornais, é falado diariamente em todas as notícias, não é só tele, também existem ainda, felizmente, outro tipo de jornais, em todo o mídia, e é para toda a gente. Isto para dizer, não há nenhuma reflexão nova.
Há é o alargamento de todas as reflexões que já se tinham feito para a generalidade das pessoas. Relativamente a isto que diz, é muito interessante, porque também do ponto de vista histórico, e já tivemos esta situação, também isso não é novo, ou seja, não é novo na história da humanidade, a pandemia é uma coisa que já aconteceu, e Portugal foi também um país muito devastado na última das pandemias ligadas a estas questões víricas, não é? Que foi a gripe espanhola, e é curioso que nessa época o Ricardo Jorge dizia, e é possível encontrar estes escritos, mas porquê que as pessoas têm que se cumprimentar desta maneira e de se imiscuir uma no corpo da outra? Cumprimentem-se com distância. Até achava que aquilo era falta de civilizacionalidade, que as civilizações mais desenvolvidas não usavam aquela promiscuidade. Claro que, bom, eu estou a contar isto para percebermos, que não é novo, dois, que já foi noutros tempos e não há muito tempo, não é? Se nós pensarmos que pouco mais de um século, praticamente, também já existiu, e pensar que dessa e de muitas outras nós saímos. Claro que com grandes danos, obviamente, sobretudo para pessoas que ficam muito devastadas nesta situação. Nós também aqui, como nas outras situações, temos muitas diferenças. Pessoas a quem este vírus agrediu até à morte e, portanto, perderam, umas que morreram mesmo, outras que perderam pessoas que, por causa do que teve que acontecer, ficaram sem empregos. Mas, mais uma vez, nada de novo, não é? Em muitas situações, há pessoas que perdem pessoas por doença, há pessoas que ficam sem emprego por situações sociais. O que aqui aconteceu foi que foram muitas pessoas pela mesma razão. Cá está. Crianças que não vão à escola e que não podem estar com os outros, às vezes em tempos muito mais longos do que foi, porque nós tivemos confinamentos intermitentes e, portanto, não é verdade nem que por este motivo as pessoas tivessem, em nenhuma faixa etária, que ficar fechadas em casas durante um ano. Ficaram períodos intermitentes. Mas, claro que permite a nossa conversa aqui atualmente, e isso é muito importante. Não é? Exatamente. E, de facto, foram feitas também muitas reflexões sobre estes diversos temas. Há um tema que foi também bastante refletido, que foi um certo sentimento de incerteza que se instalou também na população. Mas, de facto, como estava a dizer, a vida é incerta, não é? E, portanto... É a única certeza. A grande questão é que algumas pessoas preferem acreditar que a certeza que têm num momento, acreditar, e precisam disso convictamente, e a psicologia diz que o ser humano precisa disto. Eu tenho algumas dúvidas neste precisa, desta forma tão perentória, porque o ser humano tem que ser um ser adaptável, como qualquer outro ser que vive, qualquer outro ser vivo, e precisar de uma coisa que não é a rota da vida é estranho. Agora, naturalmente que por determinadas épocas, por momentos, por fases da vida, nós temos esta ideia de que, e as coisas são mais ou menos regulares, até o momento em que não são. Mas isto é qualquer coisa que nós temos que ensinar às crianças desde muito cedo. Razão pela qual eu, por exemplo, não percebo porque é que os nossos colegas da Psicologia do Desenvolvimento são tão restritos nas rotinas. É muito importante a rotina. Eu diria que é muito importante ensinar as crianças à rotina e à não rotina. Porque a rotina é uma coisa que acontece às vezes e a imprevisibilidade é a certeza dessa rotina. E, portanto, ensiná-las também a lidar com muita imprevisibilidade e ajudá-las a viver melhor. E não é para o mundo atual, é para o mundo desde sempre. Se nós fôssemos montanhas, talvez não precisássemos lidar com a incerteza, porque essas vivem mais tempo que nós. Mas somos humanos e, portanto, a certeza da incerteza era talvez a primeira lição que se deveria dar quando as crianças chegam à escola, ou das primeiras lições que os pais deveriam dar aos filhos. Exato. É muito difícil fazer aqui o balanço entre é certo que nós estamos cá, mas é certo que, em algum momento, alguma coisa pode acontecer, catástrofes humanas, sabemos lidar, temos criatividade suficiente para isso. Mesmo das situações mais dramáticas, nós sabemos que o ser humano sai delas. Provocador, é verdade que provocador. É também preciso assumir isso, porque ter dor parece que é um susto muito grande. É evidente que não é uma coisa boa, não é desejável para ninguém, mas é impossível não ter. Não há nenhum ser humano que passe pela vida sem dor. Ou então, esse que passa pela vida sem dor, normalmente vamos encontrá-lo nas aulas da psiquiatria, nos hospitais psiquiátricos, porque alguma coisa aconteceu, não é? Exato. De grave, e portanto, se não tem dor,
vai provavelmente ter uma perturbação social também muito grande. Ainda assim, houve famílias que falaram também isto, famílias que estão no mesmo agregado e que conviveram também de forma se calhar mais ininterrupta em algumas fases, que se queixaram e falaram também de tensões familiares que foram surgindo também, principalmente nesses períodos. Este grau também de incerteza, ou este sentimento de incerteza, também associado a esta convivência ininterrupta, pode ter gerado estes momentos de tensões, que se calhar em alguns casos difíceis até de ultrapassar. Mas, por outro lado, foi também uma oportunidade, se calhar, para algumas famílias de crescerem enquanto famílias, em conjunto também encontrarem novas soluções para problemas que foram surgindo e ultrapassar essas tensões. O Ângelo acabou de dizer aquilo que eu ia dizer, não é? Ou seja, a mesma circunstância, para umas pessoas é um caos, e as famílias terem que ficar dentro de casa, todas juntas, para umas foi uma bênção. Finalmente nós vamos ter tempo de estar todos juntos. Naturalmente que dependia já da forma, da dinâmica que esta família tinha, depende do trabalho que cada uma das pessoas tinha, da forma como se conseguiu organizar com as crianças, das idades de todos. Portanto, são aqui muitas variáveis. Mesmo tendo uma vida e uma dinâmica organizada, de repente há uma mudança. Cá está. Então, como é que nós vamos ajustar-nos a esta mudança? E, em alguns casos, o ajustamento é possível, em outros casos, houve a ruptura, porque foi muito difícil. Há a ruptura da família ou há a ruptura da saúde mental, ou do bem-estar, ou do equilíbrio de alguns dos membros da família. Mas, mais uma vez, claro que isto foi provocado pela pandemia, mas em muitas outras circunstâncias é provocado por circunstâncias de vida, por pessoas que ficam sem trabalho por outros motivos, não é? Que não foi este, por momentos da reforma, por exemplo, quando vêm as duas pessoas para casa. Exatamente. E de repente é preciso reajustar tudo e as pessoas não sabiam como era viver 24 horas por dia. Isto também se passa em algumas famílias em que as férias, por exemplo, são um pânico. Nós sabemos que nos consultórios uma data em que vem muita gente é final de novembro, início de dezembro, porque o Natal vai ser uma tragédia, vão ter que ficar todos juntos, vem a família de um lado, vem a família do outro, não se entendem, e portanto é sempre um momento de stress. Outro momento de grande stress é o início das férias grandes, porque vão ter que viver 24 horas juntos, e para outras famílias não, estas são fases de um momento extraordinário. Famílias, independentemente do número das pessoas que as constituem, não é? Se pensarmos numa pessoa sozinha também, há pessoas que acharam uma bênção não sair de casa. Eu ainda há dias ouvi alguém num café dizer na mesa ao lado, olha, há uma coisa que não posso dizer, mas o confinamento a mim não me fez mal nenhum. Eu vivo sozinha. Fiquei dentro de casa. Mas não posso dizer isto, a senhora até baixou a voz para poder partilhar com a pessoa com quem estava, que tinha estado bem. Parece que isto também não é possível. Temos todos que estar mal. Não. Há pessoas que tiveram menos gravidade nas ações sobre elas e souberam adaptar-se muito bem. Eu estou a lembrar-me de uma colega de quase 90 anos que disse, olha, eu comecei a fazer poemas pela primeira vez na vida. E estamos a falar de uma grande psicanalista portuguesa. Que era uma coisa que nunca me passava pela cabeça. E diverti-me muito com isto. O isolamento. Depois também vamos pensar aqui noutra questão. O ir para dentro de casa não significa isolamento, nem solidão. Claro que o Ângelo trouxe logo de início uma questão muito importante, que é o toque. Naturalmente que há pessoas que precisam muito de toque, se calhar todos nós, em determinados momentos, e outras que não precisam tanto. O toque é na pele, é verdade, mas o toque também é no tipo de relação que se tem. E houve muita gente que, felizmente, na época em que nós estamos, não ficámos sozinhos, fechados em casa, só com o telefone, por exemplo. Podemos ver, podemos olhar. É evidente que é olhar de outra maneira e é ver de outra maneira. Mas é possível conversar, é possível ativar esta dinâmica, que é a dinâmica de estar com outra pessoa e sentir, olha, o seu feedback. Ainda agora disse exatamente, isto aquece, liga, relaciona. E houve pessoas que disseram, eu nunca revi tantos amigos como nesta fase. E a fase serviu para projetar e programar outros momentos. Claro que há pessoas que não sentiram nada disto, não é? E este meu discurso mais positivo, ou a pensar, a fazer a reflexão, ou a observação destas pessoas que tiveram uma boa capacidade de adaptação, outras estão neste momento a sentir-se muito mal, porque se sentiram mesmo muito mal, porque não conseguem lidar com os aparelhos, ou porque ficaram muito mal com susto
e com aquilo que tocava o Ângelo no início, que é, e agora o que é que vai acontecer? Eu não sei o que é que vai acontecer amanhã. E se centraram mais nisto, naturalmente que isto também tem a ver com características de personalidade, pessoas que precisam mais de constância e que precisam mais das tais rotinas e que precisam mais de saber o que é que vai acontecer amanhã, depois e pelo menos até para a semana e desejavelmente até daqui a uns anos. Pessoas que precisam, e outras que não gostam disto. Portanto, claro que também tendo a ver com estas características, assim foi o maior bem-estar ou o pior bem-estar. E isto, mais uma vez, passa-se todos os dias, não é? Claro, pessoas que têm capacidade de adaptação ao que acontece e ao que não. À mudança de casa. Há pessoas que deprimem com uma mudança de casa, porque muda de sítio, porque não têm os mesmos ruídos sequer. Ou seja, perdem a ligação daquilo que são os seus centros de consciência, de adaptabilidade, de identidade até. E, portanto, naturalmente que em situações mais catastróficas tudo isto vai ampliar e estar de acordo com as características de personalidade. Também o contrário. Pessoas que se imaginavam com uma determinada forma de estar, perante esta situação, reagiram de uma forma que não imaginavam. Esse foi um susto maior, porque foi quase um choque identitário. Falamos novamente do toque e queria aqui puxar também um pouco para as relações conjugais mais íntimas e perceber aqui a sua opinião sobre o impacto que esta pandemia também teve nesta parte mais íntima. E, por exemplo, os receios de contágio do outro podem ter, eventualmente, levado aqui a uma alteração, por exemplo, da vontade sexual, da libido do casal, ou também, por outro lado, pode ter exatamente aumentado e até ter sido aqui um período em que o casal, por exemplo, esteve mais tempo junto e aproveitou também para descobrir outras facetas também da sua sexualidade e explorar um pouco mais este tipo de relação íntima. Foi isso tudo, não é? Os estudos começaram a aparecer imediatamente. Isto foi uma situação notável, porque a investigação aconteceu quase em simultâneo, o que às vezes tem o viés da não distância, não é? Mas nós temos agora estudos, muitos, do primeiro confinamento, do segundo confinamento, da atualidade, e portanto até já temos longitudinais. O que é que foi acontecendo ao longo deste tempo? E mais uma vez é isto. Para alguns casais, trouxe a proximidade, perceberam que podiam estar mais tempo juntos e entenderam-se, encontraram formas de estar, por exemplo, do ponto de vista emocional. E o medo, a incerteza afastou-os do ponto de vista da sexualidade, ou do ponto de vista físico. Mais difícil quando um sentiu de uma maneira e o outro sentiu de outra. E então tivemos o conflito do casal, porque cada um sentia da sua maneira. Por exemplo, os estudos também são muito diferentes em relação à população que esteve em primeira linha. Logo no início, qual foi a população mais afetada? Quem estava nos hospitais. Exato. E, portanto, até longe da família, pessoas que tiveram que dormir no carro, nos hotéis próximos, em casas que estavam vagas próximas e, portanto, ficaram privadas de ver a família durante muito tempo. E algumas lidaram com isto. É uma coisa de que se ouve falar pouco e, por exemplo, aconteceu em massa no mundo inteiro em relação aos meios hospitalares. E, portanto, este legado de agradecimento vamos dever para sempre a estas pessoas. E nesta população, por exemplo, também houve variações muito grandes. Pessoas que ficaram completamente incapazes quando chegaram a casa de se ligar, porque só queriam descansar e a disponibilidade para estar com o outro, para ouvir, para trocar afetos, não era nenhuma, não é? E, portanto, isto criou dificuldades, porque uns estavam ansiosos que os outros viessem, os que esperavam, e os outros ansiosos para descansar, quem chegava. E, portanto, um novo conflito, naturalmente com mais ou menos entendimento em alguns casos. Qual é o grande problema aqui? Não é a forma como a pessoa reage, é a forma como a díada, se estivermos a falar de duas pessoas, como a díada vai reagir. E, portanto, um dos grandes choques, e normalmente o choque, quando nós estamos a falar de sexualidade entre duas pessoas, é sempre a diferença entre uma e outra. E às vezes é muito difícil poder explicar isto às pessoas que nenhuma está mal. Exatamente. São formas diferentes de reagir. De sintonia. A sintonia é que não está a funcionar, não é? Claro. Mas há muita tendência a considerar, não, o outro está doente, o outro tem um problema. Exato. Porque não acompanha na minha sexualidade. Ou eu tenho um problema porque não consigo acompanhar.
É verdade. Pensando aqui nos mais jovens, mais concretamente nos adolescentes, que estão aqui numa fase também de descoberta e em que a socialização e os pares são muito importantes, até na construção da sua identidade, e lá estão aqui numa fase de descoberta também do outro e das relações amorosas também, surgem os primeiros namoros. Para esta população surgiram também aqui alguns desafios. Como é que acha que os adolescentes lidaram com esta? Não lidaram. Ficaram muito zangados. Uns ficaram muito zangados, outros adaptaram-se. Os pais de uns ficaram muito zangados. A população em geral ficou muito zangada. Naturalmente que não é agradável quando apetece sair e a pessoa estava habituada a ter encontros, e nós sabemos que a socialização é absolutamente fundamental e que é um dos temas fortes do desenvolvimento e da saúde mental, o ter amigos, o ter relacionamentos, o poder sermos capazes de aprender a relacionar-nos. Por outro lado, isto aconteceu numa época em que os adolescentes, sobretudo, estão muito... E os pais têm o grande drama de ver os adolescentes constantemente ligados a aparelhos. Ora, nesta altura, houve uma bonomia, uma benevolência em relação ao uso de aparelhos, e eles puderam estar em contacto. Mais uma vez, foram meses, alguns meses, depois privados também na escola e também em contacto desta maneira, mas eu diria que, claro que isto assustou, mas assustou, mais uma vez, não no momento. Assustou quando nós pensamos, e se? E este pensamento do e se, nós sabemos que é o pensamento primeiro para a construção da ansiedade. E se amanhã? E se para o mês que vem não vai acontecer? E se para o ano isto acontece? E se é o pensamento mais dramático que nós temos quando esse e se é acompanhado de medo? Porque e se, naturalmente, que o ser humano pensa, não é? Projeta, programa. Mas quando no e se é dramático e esse medo é um medo catastrófico, naturalmente que o olhar para o futuro não tem saída. Não foi só ao João, ou à Andreia, ou à Maria ter ficado em casa por uma questão terrível, porque teve uma doença grave e está ali sozinha, e estão os outros todos algures a fazer outra coisa. Não, estamos todos. Podemos estar uns com os outros. Podemos. Atentos ao mundo, atentos ao que está a acontecer, pensando sobre nós, falando uns com os outros. Também isto aconteceu. Claro que tudo aquilo que também é importante, de mover o corpo, a questão do movimento, do toque, de o olhar de outra maneira, o cheiro do outro ficou mais distante, não é? E mais impossível. Mas pensar com o outro não, rir com o outro não ficou, não perdemos essa possibilidade. Estas duas grandes, até ver o outro através do aparelho, mas aconteceu-nos numa época em que eu diria fomos beneficiados, não é? A quem há um século atrás não tiveram esta possibilidade. Em vez de ficarmos sempre a chorar por causa disto, também perceber que chorar por isto num determinado momento faz sentido. Temos uma perda, entristece. Eu tinha pensado esta noite ir não sei onde, a uma festa, não vou poder ir para a semana também e daqui a um mês ter programado com os meus amigos. É triste, naturalmente. É uma perda, não vou poder fazer isso, não. Vou estar triste um pouco, vou chorar alguns dias, mas depois vou conseguir reorganizar. E como temos esta capacidade, a maior parte dos adolescentes resolveu. Eu queria também abordar aqui uma questão que me parece importante e que tem a ver com a população mais sénior e perceber também aqui a sua visão sobre o impacto que a pandemia teve nesta população. Até porque foi uma população mais martirizada, até com uma taxa de mortalidade mais elevada, com os sintomas da própria doença serem mais graves e aqui com outros fatores também associados e que tem a ver com algum isolamento, que também já vinha de trás, em alguns casos, e nesta população, se calhar, a rede de relações era importante que funcionasse, mas, de facto, se calhar houve aqui algumas falhas e, se calhar, algumas pessoas com mais idade tiveram aqui algumas dificuldades especiais também nesta altura. Eu diria que, nesta perspectiva que nós estamos a fazer, longitudinal, terá sido a faixa etária mais penalizada. Primeiro, porque é um grupo maior de pessoas com menos capacidade de lidar com todas estas tecnologias. Mais isolada. E, portanto,
muitas destas pessoas ficaram mesmo isoladas, que viviam com a luz a entrar quando familiares vêm ter com eles. Quer vê-las e elas, não é? Pessoas que estão, quer nas suas casas, em isolamento, quer nos lares. Eu sei de muitas juntas de freguesia e muitas câmaras municipais, isto até deveria ser mais falado, que se deram um apoio enorme a estas pessoas que estavam isoladas. Mas este apoio enorme é uma gotinha, não é? Porque, obviamente, que mesmo com muito voluntariado a ir às casas, a estar com as pessoas, isto era feito na porta da entrada, com uma distância grande, naturalmente que traz algum aquecimento ao dia tão difícil e à dor que ali está, mas não colmata o isolamento tão grande. Todavia, mais uma vez, muitas pessoas estão assim isoladas sempre, diariamente, não é? Talvez isto também tenha trazido mais consciência. E as redes de vizinhança, que são outra coisa extraordinária que o nosso país tem, as redes de vizinhança e a possibilidade, o cuidar, não é? Os vizinhos vêm, cuidam, e também houve muitas redes de vizinhança excepcionais, em alguns grupos, em algumas localidades, mas claro que as pessoas não tinham o problema do tempo que têm para disponibilizar umas às outras, para estar, e nós ficámos com uma forma de estar, sobretudo no primeiro confinamento, porque todos tínhamos muito medo, no sentido de não saber, não sabíamos, não é? O contágio era feito por mãos, pés, tudo, não é? Hoje estamos um bocadinho mais seguros, sabemos que não é tanto dessa maneira, sobretudo esta forma respiratória, mas a distância ainda é uma das... E estamos a voltar a ela, não é? Exatamente. Um dos indicadores muito fortes para fazer prevenção de tudo isto que tem a ver com estes fatores respiratórios. E estamos a falar da população, como acabou de dizer o Ângelo, mais fragilizada. Portanto, também em situação em que tudo isto é ampliado. Se calhar importa realçar a importância das redes informais e da mobilização também destas redes, para além das entidades que mobilizaram também novos projetos, como as câmaras e as associações, as juntas de freguesia. Se calhar o aparecimento destas redes informais teve também aqui importância e pode ser que perdure também. Era excepcional. O que eu estou a pensar é que há mecanismos eventualmente mais organizados que podem aproveitar a existência destas redes. E aí, se calhar, isto compete a estas entidades. Não como manter, que é isto, ao fim e ao cabo, que o Ângelo está a dizer, não é? Exatamente. E a manutenção seria muito importante. Vemos que as pessoas estão disponíveis. Os humanos têm isto, não é? Os humanos cuidam uns dos outros. É verdade. Ainda, e sobretudo em situações muito trágicas, habitualmente esta tendência ou esta competência é muito ativada. Vale a pena mantê-la. Como é que estratégias podemos ter para promover a sua manutenção? Valorizando, criando encontros. E aqui eu diria que isto é ao nível da junta de freguesia, é a entidade que poderá mais facilmente mobilizar. Naturalmente que intencionalmente, aqui a diferença é, isto aconteceu espontaneamente e agora compete às entidades que de alguma maneira cuidam das suas populações de promover intencionalmente. Não deixar só que isto surja com a espontaneidade com que surge. Há aqui uma última ideia que eu gostaria também de partilhar com a Gabriela, que é uma impressão minha também, mas queria perceber aqui o seu ponto de vista, que é, eu tenho a ideia de que a discussão à volta de questões relacionadas com a saúde mental aumentou também agora neste período da pandemia, e sobre o que é exatamente a saúde psicológica. E parece-me que está também mais disseminada a ideia de que a saúde psicológica não é apenas a ausência de doença ou a ausência de perturbação, e remete-nos para algo, para um bem-estar mais global do indivíduo. E parece-me que esta é uma ideia que também ajudou as pessoas a procurarem mais ajuda. E parece-me que a procura por psicólogos para ultrapassar algumas questões tem aumentado. Concorda com esta? Eu diria que esse é um fator positivo de estarmos todos debaixo das mesmas condições. O que nós sabemos que ainda hoje, em pleno século XXI, nesta data, há muitas pessoas com pudor em procurar ajuda psicológica e até com muito estigma, achar que isso é uma coisa
a expressão que é usada popularmente é de doidos, não é? Seja lá o que isso for que as pessoas consideram como doidos, mas parece que é preciso estar muito mal para se procurar apoio. Em algumas circunstâncias, e portanto há pessoas que, estando mal e como ainda conseguem ir sobrevivendo com o mal que têm, não procuram, e naturalmente que isto depois pode ir agravando. Este estado que trouxe é que, como foi muita gente a queixar-se daquilo que outros já se queixavam por outras circunstâncias, foi possível trazer a cena, e agora sim aos mídia, a todas as pessoas que falavam, a ideia de que se está mal, porque foram muitas pessoas que ficaram mal. E mal nestas circunstâncias não é preciso, é a ausência de bem-estar. Nós tivemos inclusivamente aqui um estado de ânimo, a que os ingleses chamam languishing, não é? Que não é propriamente um estado depressivo, mas em que a pessoa, ou seja, a pessoa consegue fazer as suas coisas, ainda consegue ter as suas rotinas e o seu cotidiano, mas perdeu o ânimo. E muitas pessoas diziam isto. Eu sinto-me, há aqui uma certa estranheza. Ora, este estado, do qual naturalmente se pode sair com a rota que a vida levar, merece atenção, e se algumas pessoas são capazes de encontrar recursos para sair desse estado, outras não são. E, portanto, quanto mais cedo for possível encontrar esses recursos, mais garantida está a saúde mental, portanto, mais garantida está a passagem para o estado de saúde e não o caminho para o estado de doença. Esta generalização da aceitação do mal-estar permitiu que um tabu que existia viesse ao de cima. Sentimos-nos mal em determinadas circunstâncias, todos nós nos podemos sentir mal e, portanto, precisamos de apoio. E isto também mostrou como nos cuidados de saúde primários faltava, e falta, não é? Ainda, exatamente. Apesar de ter havido aqui recentemente um recrutamento novo para psicólogos, faltavam técnicos que apoiassem neste sentido. Não é preciso apoiar no sentido da doença já quando passamos para uma situação clínica, mas do mal-estar que previne a doença. Isto em termos de custos. Naturalmente, em termos de custos pessoais, é muito significativo a pessoa poder recorrer em tempo útil e em tempo certo, e até em situações de prevenção, aos cuidados de saúde primários e ser apoiado no Sistema Nacional de Saúde, faz toda a diferença em termos de custos pessoais e em termos de custos estatais. Em termos de orçamento de Estado, o investimento que é necessário fazer para a prevenção não é o mesmo que é depois necessário fazer para o tratamento, que tem custos pessoais, tem custos familiares, tem custos hospitalares, tem custos sociais, às vezes muito graves. Portanto, de alguma maneira... Há aqui um caminho ainda relativamente longo a percorrer nesse sentido. Eu gostava de dizer que não, mas nós estamos no início. Nós estamos no início, não é? Sabemos que, felizmente estamos nessa discussão e esperemos que no próximo Orçamento de Estado a saúde mental tenha um lugar que não tem tido até então. Não tem sido considerada prioridade. E saúde é saúde. Esperemos que sim. Bom, terminou o nosso tempo, muito como obrigada. Se costuma dizer no final das sessões de psicologia. Resta-me agradecer a sua presença e a partilha destas considerações e destas reflexões sobre estes temas e também a mensagem positiva. Foi um prazer ter aqui estado. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada a Torres Vedras também, assim em particular, pela sua pessoa. Obrigado.